Boa noite a todos. A paz do Senhor. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a codependência impositiva e anulativa, o medo, a procrastinação, o controle e o perfeccionismo. Me chamo Andréia. Nasci numa família de origem humilde. Meus avós e meus pais eram lavradores, sem muito estudo e pouco recurso. Meus pais se casaram depois que descobriram que minha mãe estava grávida do meu irmão mais velho. Depois de 1 ano e 9 meses eu nasci. Não fui planejada, esperada pelos meus pais e em pouco tempo éramos 4 filhos. Apesar das muitas dificuldades e restrições, o ambiente da minha casa era agradável. Tenho boas lembranças dessa época. Porém, quando meu pai ficou desempregado, a situação financeira ainda pior, as crises no casamento dos meus pais ficaram evidentes. Meu pai, desde jovem, bebia bebidas alcoólicas, porém, após essas crises, ele passou a beber com mais frequência, a ponto de ficar bastante alterado e agressivo. Presenciei muitas discussões e brigas entre meus pais, sem agressões físicas, apenas verbais. O clima em minha casa oscilava de acordo com o estado de humor do meu pai. Mesmo após ter encontrado um emprego e a situação melhorar, as brigas aconteciam quando ele bebia. Geralmente eram por motivos banais. Ao ver minha mãe sofrendo diante dessa situação e por todo o medo e estresse que passávamos dentro de casa, passei a cobrá-la de tomar uma atitude, pedindo para ela se separar do meu pai. Mas ela dizia que não tinha para onde ir. Então passei a culpar a minha mãe pelo nosso sofrimento. Achava que ela era fraca e sem atitude. Diante disso, passei a conduzir as coisas em casa, como a limpeza, a organização, o cuidado com os meus irmãos mais novos. Passei a defender a minha mãe durante as discussões com meu pai, procurando apaziguar a situação. E isso gerou em mim a codependência impositiva, onde passei a ter controle da situação em minha casa. Passei a ser vista como aquela que colocava as coisas em ordem. E isso me trouxe um fardo muito pesado para eu carregar, pois eu sempre era chamada para resolver problemas que não eram meus. A minha relação com meu pai era baseada na demonstração de bons comportamentos e boas notas na escola, em troca de atenção e aprovação. Ele me elogiava e reforçava minha autoestima, dizendo que eu era muito inteligente e esperta. Em contrapartida, o meu relacionamento com a minha mãe era turbulento e hostil. Eu discordava dela e da maneira como ela conduzia as coisas, como citei anteriormente. Ela dizia com muita frequência que eu era uma menina ruim e teimosa, pois eu questionava a apatia dela diante de tanto sofrimento e estresse. Quando meu pai me elogiava por algum motivo, ela ficava contrariada e dizia que eu era a queridinha do papai, e de maneira sarcástica e ciumenta. De certa forma, ela era negligente e relapsa no cuidado comigo e com os meus irmãos, a ponto de eu me machucar com muita frequência por ser peralta e não ter muita supervisão por parte dela. Fui molestada sexualmente dentro da minha casa por um primo adolescente e ela não percebeu. Contei a ela o que tinha acontecido sem saber direito do que se tratava, pois eu era muito jovem para saber o que era invasivo ou não nesse sentido. Eu não me lembro de ter recebido um acolhimento e apoio adequado. A partir dessa situação, passei a me defender e a me cuidar sozinha, me tornando uma criança arisca e arredia, madura demais para a minha idade cronológica. Parei de confiar nas pessoas que tentavam ser afetivas comigo. Meu relacionamento com Deus foi profundamente afetado por essa relação com meus pais biológicos, pois eu procurava fazer trocas com Deus, sendo uma boa menina para conseguir o amor, a aceitação e a atenção dele. Eu não me achava merecedora do amor incondicional de Deus por mim. E em muitos momentos eu mostrava independência e autossuficiência emocional, pois não conseguia esperar e nem confiar no cuidado do Senhor, lutando para não me mostrar frágil e dependente dele, tentando ser forte o tempo todo. No 30 semanas aprendi a ver o que eu achava que era uma virtude, na verdade era um pedido de socorro. Hoje, confesso que sou totalmente dependente do meu Pai Celestial, confesso minha filiação,
pois sou uma filha amada de Deus, sem precisar dar nada em troca pelo amor dele. Obrigado pelo silêncio de vocês. Que bênção, né? Saber que Deus está fazendo isso na vida de muitos, como na vida da Andréa aqui, dando seu testemunho, reconhecendo, tratando e curando coisas do passado. E é isso que Deus faz, e nós somos curados quando reconhecemos o nosso maior problema. Eu sou um filho amado de Deus, lutando contra a ansiedade, a depressão, a procrastinação, a dependência química, perfeccionismo, religiosidade, codependência emocional impositiva e a sexualidade distorcida. Meu nome é Piva. E então nós chegamos aqui nessa decisão de confessar, e essa decisão tem tudo a ver com reconhecer o nosso maior problema. E, reconhecendo o nosso maior problema, nós temos acesso à nossa principal solução. Porque o principal problema é a orfandade. E a solução, é claro, é reconhecer a sua filiação total de Deus, a minha filiação total de Deus. Diga para você mesmo, eu sou um filho amado de Deus ou sou uma filha amada de Deus. Então vamos dizer juntos aqui, diga para você mesmo, em alto som, para você ouvir isso. Eu sou um filho amado de Deus. Amém? Então isso faz parte da cura. Estudando a nossa árvore, vivendo aqui, ela vai ser projetada aqui atrás de mim, que está na página 93, depois nós voltamos para a página 213, 120 páginas depois. Andamos bem, desde a última vez. Quem lembra dessa árvore aqui? Então, já andamos 120 páginas no livro aí, estamos na 213. Essa página, essa figura está na página 93 do livro. Glória a Deus. Então, nós temos aqui a causa de tudo, que é a orfandade. A orfandade é a causa dos nossos problemas todos, a raiz das válvulas de escape. Tudo isso que eu falei e outras coisas mais que podem ser válvulas de escape, eu falei quase todas, porque já passei por quase todas essas válvulas de escape na minha vida. E, então, tudo isso é por causa do bloqueio da paternidade, que gera, então, tudo isso. Ou seja, o bloqueio da paternidade é a orfandade, é o sentimento, a sensação de não pertencer ao Pai Celestial. E na medida que você tem a paternidade, você tem a cura, porque todas essas raízes escuras aqui vieram através da rejeição do sentimento de filho, filha, amado, filho amado, filha amada. Então, a falta do sentimento de ser um filho amado, a falta do sentimento de perceber que é uma filha amada, gera bloqueadores causados pela rejeição, e seja ela como ela veio, através de abusos, alcoolismo, abusos verbais, através de ausência, através de palavras, através de atitudes, através de negações, através da nossa própria humanidade pecaminosa, que é egoísta, e as nossas escolhas erradas, através do próprio vazio que tentamos preencher com outras coisas que não a paternidade de Deus, e não dá certo. Então, todas as válvulas de escape que você imaginar, são
dezenas, talvez centenas, eu acredito em centenas, né? Mas não fiz ainda uma lista tão grande, mas é fácil. Todas essas que eu, por exemplo, já experimentei na minha vida. Então, aqui, vem desse tronco da rejeição da paternidade. Então, ansiedade, depressão, alcoolismo, dependência química, sexualidade distorcida, perfeccionismo, procrastinação, ser controlador, codependência emocional anulativa, codependência emocional impositiva, que é o ser controlador, religiosidade, compulsão por compras, por ter coisas, por sexo, e muitas outras coisas, mas são simplesmente as válvulas de escape, que tudo vem por causa do bloqueio da paternidade, desse sentimento de não pertencer, que é a orfandade. Por outro lado, quando você se aceita como Deus planejou para você, que Deus te escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para ser o quê? Filho amado, filha amada. Então você reconhece como sendo um filho amado de Deus, aceitando a Cristo na sua vida, aí você tem a paternidade completa. E aí a árvore cura, porque o bloqueio é tirado. E aí não tem válvulas de escape, mas você tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo produzindo seu fruto. E aí você experimenta amor, bondade, alegria, paz, mansidão, fidelidade, amabilidade, paciência, domínio próprio, a felicidade, o significado da sua identidade, o significado da sua vida, o pertencer, a segurança, a vida eterna, a fé. Tudo isso vem, a sabedoria para viver, tudo isso vem através da paternidade de Deus. E a paternidade é reconhecer a sua filiação, que você é um filho amado, que você é uma filha amada de Deus. Por isso, nós queremos confessar isso, dizer isso. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. Então, o primeiro aspecto e o principal desse ato de confessar envolve confessar isso, essa filiação, quem nós somos, a identidade cura, como naquela situação do filho pródigo que foi, e quando ele reconheceu que ele era filho, aí ele foi curado. Porque ele reconheceu que era filho. Assim Deus, Ele nos trata. Eu vou falar, portanto, começa esse capítulo na página 213. Salmos 32, 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa pelo meu pecado. E João 1, 12 e 13, que fala de como acontece a filiação. Não existe filiação sem novo nascimento, não existe novo nascimento sem entrega de vida a Cristo, não existe Filho de Deus sem o Salvador. Então, João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando você aceita a Cristo, você nasce de Deus. O Espírito Santo entra dentro da sua vida, se une ao seu espírito, faz parte da sua nova natureza. A natureza de Deus passa a estar em você, passa a ser em você a sua natureza. Então nós vemos que realmente é isso que traz a cura. O maior problema é a orfandade, a solução é a filiação.
reconhecendo a paternidade de Deus, e nós vemos isso quando Deus nos criou inteligentes, nos criou à sua imagem, e isso só pode ser completado quando recebemos a Cristo, o modelo perfeito de filho e aquele que nos capacita para sermos filhos. Então Deus estava criando desde o início filhos para se relacionar com Ele. Deus nos chama para sermos seres relacionais. E você está convidado, eu também estou convidado, nós todos estamos convidados pelo Pai a seguirmos a Jesus e aprendermos com Ele, imitarmos a Ele, sermos discípulos, aprendizes, imitadores, sendo alunos dEle. Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Então você e eu estamos nessa jornada de inspiração, olhando para Jesus, aprendendo a sermos plenamente filhos de Deus. E a vida de Jesus é a nossa referência, porque Ele vive em nós através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Ele vai produzindo em nós as suas características da sua natureza, e nós vamos produzindo isso. Algumas delas estão aqui. Se você tem essa característica, então, você pinta o círculo aí e compartilha com o seu confidente. Se você não tem, você põe um X, você acha que você não tem isso, ou quase não tem, você põe um X e também compartilha com o seu confidente. Então temos aqui simplicidade, característica de Jesus, manso e humilde de coração. Amor, Ele deu a sua vida por nós. Obediência, Ele obedeceu em tudo até a morte de cruz. Serviço, Ele disse, eu não vim para ser servido, mas dar a minha vida por resgate de muitos. Santidade, Ele se separou em tudo semelhante a nós, mas nunca pecou, Ele se santificou. Convicção, nada podia demovê-lo, nada podia desviá-lo do propósito dele. Ele sabia que iria ser morto em Jerusalém e foi resolutamente a Jerusalém. Expectativas, ele não tinha expectativa no homem, a expectativa dele estava em Deus. Ele sabia o que havia no homem, ele não foi jamais iludido. Esperança, ele tinha certeza da ressurreição. E influência, nem se fala. Personalidade mais influente de todos os tempos, sempre foi, e será Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda o Senhor, porque Ele é o Filho de Deus que nos foi dado. Aleluias. Como disse Isaías, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6, aqui na página 215. Então, tudo o que você encontra na vida de Jesus está disponível a todos nós, filhos de Deus, que por meio dele nos entregamos ao Pai, e aí nós nos tornamos, então, filhos, não mais debaixo da lei, mas adotados como filhos. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também se tornou herdeiro. Gálatas 4:7. Sabendo que os escravos viviam presos nessa condição, mas os filhos são livres. Então vamos ler esse texto aqui. Assim eu, aí você fala o seu nome. Já não sou mais um aprisionado, mas um filho livre. Por causa do que Jesus fez, Deus também me tornou seu herdeiro. Então vamos dizer aqui, todos juntos, só mudando o nome, porque cada um vai dizer o seu nome. Assim eu, Piva, já não sou mais um aprisionado, mas um filho livre, e por causa do que Jesus fez, Deus também me tornou seu herdeiro. Amém? Leia novamente para a pessoa do lado, agora com mais convicção ainda, falando aí para a pessoa do lado. Assim eu, Piva, já não sou mais um aprisionado, mas um filho livre, e por causa do que Jesus fez, Deus também me tornou seu herdeiro.
Amém, aleluias, glória a Deus. E para algumas pessoas isso é fácil, porque tiveram boas referências de pai, então eles aprendem logo a ser filhos e oram a Deus como pai, e não tem dificuldade. Outros, porém, por não terem um modelo saudável de pai, de cuidador, que na realidade às vezes você pode não ter tido pai, mas teve o tio, teve um irmão mais velho, teve alguma referência, um avô, que foi uma pessoa amorosa, que fez o papel de pai, numa figura daquele que protege, que cuida, que ama, que se relaciona de forma amorosa. Então, fica mais fácil para esses que tiveram essa experiência. Quem não teve essa experiência de ter um pai, ou um símbolo de pai, ou uma figura paterna amorosa, é mais difícil, né? Eu vejo pessoas, eu ouço, aliás, né? Vejo e ouço pessoas com mais de 10 anos de vida cristã que não conseguem orar ao Pai, só oram: Senhor Jesus, o Senhor faça, o Senhor faça. Às vezes até falam com o Espírito Santo, mas nunca mencionam numa oração Pai, porque tem um bloqueio em relação à figura paterna. Então, Jesus, o irmão, é mais fácil, não conseguem orar porque tem esse bloqueio, mas Deus vai nos curando desses bloqueios, e na medida que nós vamos entendendo a paternidade de Deus, como nós já ministramos aqui, e sabemos que a paternidade de Deus é maior do que qualquer paternidade humana, porque ela envolve mais do que a paternidade humana, envolve mais do que a maternidade humana somadas, porque tudo que existe de paternidade de Deus é reflexo da imagem de Deus. Tudo que existe de maternidade, tudo que existe de paternidade na terra é reflexo da paternidade de Deus. Tudo que existe de maternidade na terra é reflexo da paternidade de Deus, porque o homem foi criado à imagem de Deus, e a sua expressão máxima paterna é um pedacinho da paternidade de Deus. A mulher foi criada à imagem de Deus, e a sua expressão máxima da sua maternidade é um pedacinho da paternidade completa de Deus. Então, que isso nos ajude a entendermos que mesmo com todas essas limitações dos nossos modelos masculinos ou femininos, que nós entendamos Deus é o nosso Pai perfeito, completo e amoroso, e que nós somos filhos para sempre, porque se o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres, disse Jesus. E quando ele disse isso, ele falou: porque o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Pois se o Filho libertar vocês, vocês verdadeiramente serão livres. Então, Deus nos liberta pelo sentimento de filiação, de toda a orfandade, na medida que temos essa convicção de que somos filhos do Deus que é luz, do Deus que é perfeito, do Deus que é Pai, do Deus que é amor, do Deus que nos ama incondicionalmente. Então, isso nos torna livres da orfandade, livres de todos esses complexos, livres da rejeição, para cortarmos as válvulas de escape pela sua raiz, que é a orfandade, aquela rejeição no tronco da formação da nossa personalidade, em diversas áreas da vida. Pode ser no ventre, pode ser na primeira infância, pode ser na segunda infância, pode ser na pré-adolescência, pode ser na adolescência, na juventude, na vida adulta, no casamento, no relacionamento com o sexo oposto, ou qualquer outro relacionamento, em qualquer fase que nos distorceu a personalidade pelo sentimento de rejeição, nos fazendo ir para escapes, sejam eles quais forem, compulsões,
ansiedade, depressão, dependência química, sexualidade distorcida, pornografia e outras coisas mais. Tudo isso, codependências emocionais, dependência química, etc., são simplesmente essas manifestações. Por isso que é tão importante entender isso. E Deus te criou como pai. Você não é obra do acaso. Deus, pessoal, te criou. Ali na página 216 está o Salmo 139. E nós vamos ver esse salmo que é tremendo. Os versículos 13 e 14 falam da criação. É algo sobrenatural, é algo tremendo, é algo maravilhoso. É Deus formando cada detalhe quando não havia nada, Ele foi formando. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez o seu queixo. Foi Ele que fez o seu nariz. Foi Ele que fez a sua testa. Foi Ele que fez o seu dedinho do pé. Foi Ele que fez a ponta da sua mão. Foi Ele que fez o seu cabelo. Foi Ele que fez tudo. Ele fez com amor cada parte do seu corpo, como um filho amado, uma filha amada de Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste, foi tecendo ali, fazendo carinhosamente. No ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, maravilhoso. Deus fez você de modo especial e maravilhoso. E Ele vê você como uma obra especial e maravilhosa. Você é uma obra maravilhosa de Deus. Então não há o que rejeitar. Não há o que aceitar de orfandade. Não há o que aceitar de escravidão. Você é um filho amado de Deus e não um escravo. Você tem todas as suas raízes no amor de Deus. E vai fluir pelo Espírito Santo isso na sua vida, para transbordar essa filiação. E é claro que é importante compreender também que a relação com os pais biológicos pode ter atrapalhado, mas na medida que você está entendendo que isso é algo que Deus supera, então você pode tratar essas questões e você pode fazer uma reflexão, independente de como foi a sua história com seus pais ou qualquer pessoa que foi cuidador ou a falta de cuidador. Você é convidado por Deus a ser e a se sentir um filho totalmente livre, totalmente amado, apaixonadamente por Ele. Então, faça uma reflexão breve aqui e escreva como foi o relacionamento com seus pais biológicos. Escreva alguma coisa que você se lembra que foi importante. Se você não tiver uma caneta aí, não tem problema. Quando você chegar em casa hoje mesmo, você escreva. Aproveite e releia isso e escreva. Tem várias lacunas para serem preenchidas. É para você preencher no seu livro. Por isso que é importante cada um ter o seu. Para você preencher esses espaços com as suas experiências. Então preencha aí com isso que você experimentou do seu pai, da sua mãe, para que então você possa compreender a sua verdadeira filiação espiritual. Interessante a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, que o filho mais novo que se rebelou, apesar de ter se rebelado e pedido a sua parte na herança para gastar de forma irresponsável e voltar querendo ser apenas um escravo
na casa do pai, ele reconhecia que ele era filho, porque na parábola ele chama o pai de pai 4 vezes, e o filho mais velho que permaneceu na casa se sentia um escravo, porque ele não cita o relacionamento com o pai como pai, não chama o pai dele como pai nenhuma vez na parábola. Mesmo se dirigindo ao pai, ele não chama de pai, ele trata o pai como se fosse o patrão dele. Então isso mostra que é muito importante termos esse conceito de Deus como o nosso pai. Um missionário da Jocum, que é um mestre nessa área de paternidade, libertação, o Cote, pastor Cote, ele tem uma frase que está aqui na página 217, que ele também foi influência muito forte na vida do Moisés e da Sandra, que fizeram vários cursos e treinamentos com ele lá na Jocum, em Curitiba. Esse acesso da paternidade de Deus se baseia num coração totalmente reconciliado e convertido aos pais. Quando abrimos nosso coração para os nossos pais, nossos olhos se voltam para Deus e para as outras pessoas. Só podemos ver a glória de Deus através de um coração reconciliado com os pais. Disso flui uma adoração em espírito e em verdade e uma vida ministerial frutífera. A revelação do Pai, Deus como Pai, nos introduz no nível da adoração. Então, experimentar a Deus como Pai vai crescer a nossa adoração, a nossa experiência com Deus, e é preciso se reconciliar com seus pais biológicos. Se eles já morreram, perdoe, faça uma reconciliação emocional no seu coração. Isso também é importante que aconteça. Eu fiz isso com a minha mãe, depois que eu discerni que ela eu tinha um sentimento de rejeição muito forte, porque ela escolheu colocar uma babá para me criar, quando eu era muito pequeno, até mesmo para me amamentar, e saiu para trabalhar fora, montando uma empresa, e depois veio o meu irmão, em seguida, toda essa rejeição, eu perdoei, e minha mãe morreu em 1983, 40 dias depois que eu aceitei Jesus, então não tive como tratar nada. Todo esse tratamento emocional com a minha mãe foi com ela já morta, mas isso me trouxe um bem muito grande de verdade. No último ciclo do 30 semanas, antes desse, foi que eu tratei mais profundamente algumas questões da rejeição da minha mãe em relação a isso, que me trouxe grande cura e libertação emocional, para eu poder fluir melhor ainda no meu relacionamento a Deus como Pai. Então, nós podemos lidar com essa questão da paternidade, tratando as frustrações e não transferindo para Deus, mas sim percebendo que Deus não é culpado, né? A frustração não está no descontrole de Deus, a frustração está por erros de outros, nossos mesmos, ou simplesmente pela condição que estamos vivendo no mundo. Mas não é Deus que fez nada, apenas nós experimentamos frustrações, e isso faz parte do script da vida no mundo. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, sofrimentos, frustrações, mas não desanime, em mim vocês terão paz. Então, a minha paz eu dou, deixo para vocês a minha paz, não como o mundo a dá. Então, as frustrações vieram do mundo, e do nosso pecado, do nosso egoísmo e de consequências de outras ações egoístas que nos induziram à frustração. Mas Deus estava lá, trabalhando naquela situação para o nosso bem, de forma amorosa, que hoje nós podemos ser curados, e a nossa cura, além de nos fazer bem, vai fazer bem a muitos outros. E isso envolve, então, tendo a libertação dessas frustrações, nós podemos, então, crescer na intimidade. Pare e pense, você tem alguma frustração
que você transferiu para Deus, como se Deus tivesse feito alguma coisa, nada nesse mundo de frustração é feito por Deus. Simplesmente nós estamos vivendo nesse mundo, expostos aos sofrimentos dele, expostos a consequências justamente o contrário, da desobediência do mandamento de Deus, que foi a causa, a gênese do pecado. Entrou porque não foi feita a vontade de Deus, ou seja, Deus não está nas consequências do pecado pela desobediência dele, não é culpa dele a desobediência do pecado e as suas consequências, é culpa de quem desobedeceu, é culpa de quem tornou a situação complicada, errada, equivocada, e que nos fez então sofrer. Por isso, de fato, nós não precisamos e não devemos e não podemos transferir as frustrações na conta de Deus, querendo acusá-lo e culpá-lo. Mas, então, pode ser que alguma coisa você percebeu, então, que transferiu de forma equivocada para Deus, como eu transferi de forma equivocada para Deus a morte da minha mãe, que me fez sofrer muito. Mas, no início, eu tive esse entendimento, que Deus levou, mas depois eu percebi simplesmente que a morte e a enfermidade, o sofrimento fazem parte das consequências da entrada do pecado, e não é Deus o responsável por todas as causas de sofrimento, muito pelo contrário, ele é causa de todos os alívios possíveis, porque não há situação que ele não possa curar e consertar e restaurar no nosso coração e na nossa vida, se entregarmos a ele. Mas não foi ele que fez, mas ele vai e cura. Então, se você também colocou alguma frustração na conta de Deus, então, perceba agora, escreva aí nessa reflexão da página 219, coloque ali para você tirar isso, porque não tem sentido ficar acusando a Deus de algo que é consequência da desobediência a Ele, que é a entrada do pecado e as ações egoístas de todos os homens e os seus erros e as suas consequências que nós sofremos, ou dos nossos próprios erros. Então, isso nos ajuda a tirar esse peso, essa distorção no sentimento, no coração, na nossa relação com Deus. E aí, então, podemos avançar cultivando intimidade. Paulo diz em Gálatas 4:6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Esse era o clamor do filho pequeno, que estava lá engatinhando, e que estava ali para cair, e clamava, Abba, Abba, Pai. E o pai vem e segura o filho. O pai vem e protege o filho. O pai vem e cuida do filho. E o filho, Abba, papai. Em hebraico, Abba quer dizer papai, mas é uma palavra que é o filho pequeno, é o filho bem pequeno que usa essa expressão. Tipo paizinho. Então, quando nós nos tornamos pequenos e entendemos a grandeza de Deus, e nosso espírito clama então, Abba, papai, paizinho querido. E aí nós vamos crescendo na nossa dependência, vamos crescendo no sentimento de pertencimento, na segurança, no amor, no relacionamento, no experimentar o carinho de Deus. E Paulo então fala na carta de Romanos 8:15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, novamente, paizinho querido, papai, papito.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica no profundo do nosso ser, no nosso espírito. Nós nem sabemos aonde é exatamente, mas lá no profundo do nosso ser, nós temos a certeza, pelo Espírito Santo, testificando ao nosso espírito, ao nosso coração, às nossas emoções, nosso pensamento, a toda a nossa intuição, de que nós somos quem somos. Somos filhos amados de Deus. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Quem é filho é livre, então, para viver em intimidade. Somos convidados pelo próprio Deus a nos sentirmos livres e termos intimidade com Ele. Reflita e escreva aí, o que atrapalha de você ter mais intimidade com o Pai? O que impede você de ter essa intimidade com o Pai? Por isso, guarde essas verdades, duas aqui em destaque. Primeiro, que o Espírito Santo testifica que você é filho, como acabamos de falar, acredite nisso. E como filho, sua voz recebe uma atenção diferenciada. O Pai está disposto e desejoso em ouvir a sua voz e respondê-lo. O Pai quer relacionamento conosco. E, em quarto lugar, reconheça seus direitos de filho. O filho tem o direito à herança, não por seu próprio crédito, mérito, mas pelo simples fato de ser filho. Por que que um pai ama o filho? Porque o filho é bonzinho, porque a filha não erra? Por que que um pai ama um filho? Porque ele é bonzinho, porque um pai ama uma filha? Porque ela não erra? Não existe filho bonzinho o tempo todo, não existe filha que não erre. O pai ama o filho, o pai ama a filha, porque ele é filho e mais nada, ela é filha e mais nada. Assim, Deus nos ama, porque nós somos filhos. Deus ama você, porque você é filho, é filha. Você é filho, é filha. Vire para a pessoa do lado, você é filho ou é filha, não troca o sexo, hein? Você é filha, você é filho. E a sua herança, então, como filho você tem uma herança, a sua herança envolve dois aspectos, a vida de Jesus, tudo o que diz respeito a Jesus, é que Jesus está em você. Não apenas imitação, mas é mais fácil ainda do que imitação, porque a natureza, ela produz a sua expressão. Então, o lagarto, ele tem a expressão de lagarto, porque a natureza dele é essa. O passarinho tem a sua expressão de passarinho. Mas a nossa natureza é Cristo, porque Cristo habita em nós. Então, mais do que imitação, que venhamos a produzir o fruto do Espírito pela habitação de Cristo. Como Paulo disse, olha, já não vivo eu, mas quem vive em mim? Cristo. Quem vive em você? Cristo. Então, a vida de Cristo vai fluir, porque Ele mora aqui, não é outro, é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória, aleluias, esperança das promessas divinas. Efésios 1:3, temos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Já fomos amados, perdoados e aceitos por Deus completamente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Você tem dificuldade de se sentir amado, perdoado e aceito por Deus? Sim ou não? Marque aí a sua resposta. Rejeite a tentação de viver distante do Pai. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E ali gastou tudo com as prostitutas na farra e depois estava comendo as bolotas dos porcos,
tentando comer, porque nem isso davam para ele, ele estava passando muita fome, e nós somos tentados pelo diabo, pelas dificuldades, pelas lutas, pelo dia a dia, pela correria, pela sociedade de consumo, pela pressão, por estresse no casamento, por estresse com filhos, estresse no trabalho, por dificuldades financeiras, por tentações, por situações difíceis que passamos, por quebras de relacionamentos, por maus exemplos, por pessoas que fazem causa de escândalo, por ataques do inimigo, por opressões do mundo, por pessoas que se levantam, por situações adversas, por, às vezes, enfermidades, por situações de injustiça, por opressões e perturbações. Tudo isso nos faz com que sejamos tentados a sair da paternidade de Deus e correr para algum outro lugar. Mas nenhum outro lugar vai nos dar a vitória sobre essas coisas, a não ser a presença do Pai, permanecer debaixo da sua habitação, no esconderijo do Altíssimo, amém? A sombra do Todo-Poderoso, ali nós estamos, debaixo das asas, como os pintinhos estão seguros ali, debaixo das asas. Assim Deus faz conosco, Ele nos dá segurança, debaixo das suas asas. Temos completa segurança, por isso vamos continuar vivendo próximo dEle, e essas lutas que nos empurrem para Ele, que tenhamos a reação certa. No mundo, sofrimento, vamos para Cristo, nele nós temos paz. No mundo, trevas, vamos para a luz, só Deus é luz. No mundo, ódio, vamos para Deus, só Ele é amor. No mundo, tristeza, vamos para Jesus, a fonte da alegria. No mundo, injustiça, vamos para Ele, porque Ele não tem injustiça, Ele é a própria justiça. No mundo, perturbação, vamos a Ele, que Ele nos dá a paz. Ele sempre tem a solução. Aplauda o Senhor, aleluias. Porque nós nunca vamos ser apenas criaturas que estão passando por essa vida, mas nós somos filhos amados, com um destino, uma vocação, um chamado, um destino, uma eternidade, uma herança aqui e no dia em que Ele nos chamar. Reflita aí no final da página 221, se você pudesse colocar o seu nível de intimidade com o Pai, em uma escala de 0 a 10, qual seria? Escreva aí o número que se aproxima mais hoje. Tenho certeza que daqui até o final das 30 semanas, vai subir essa escala aí, aleluias. Mas por enquanto você põe o que está, depois você vai ver. Nesse ciclo meu nível está mais alto do que estava antes, glória a Deus. E no próximo vai estar mais alto. Assuma as suas fragilidades, página 222. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma terra distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Só que lá ele acordou, viu que estava lá no meio das bolotas dos porcos, querendo aquilo e passando muita fome e sendo maltratado. E o porco era um animal impuro, para o judeu era terrível o porco, ele não podia nem chegar perto, quanto mais conviver, aquele cheiro, aquela situação horrível. Mas aí então ele caiu em si. Lucas 15, 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele foi até o pai e falou que ele ia fazer isso. Ele pensou antes e chegou lá e falou. E o pai o perdoou. E o Senhor a mesma coisa. Ele está perto de todos que estão quebrantados. Se quebrante. Deus está sempre de braços abertos. Jesus disse: o que o Pai me dá nunca o lançarei fora. O que o Pai me dá virá a mim, eu nunca lançarei fora. Jesus disse: olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou dar alívio. Ele diz: olha, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele é aquele que nos dá sempre o suporte. Aleluias. Deus está sempre de braços abertos.
Lembre-se aí de que há algumas coisas que Deus não é, que estão alistadas aqui. Deus não é nervoso, querido, Deus é tranquilo. Deus não é revanchista, Deus é perdoador. Deus não é acusador, Ele é aquele que nos inocenta, Ele nos absolve. Ele não é tirano, Ele compartilha conosco. Ele não é rancoroso, Ele se alegra em perdoar. Ele nunca desiste, Ele sempre nos chama, porque somos filhos e filho é filho até o fim. Filha é filha. Ele é o seu Pai amado, aleluias. Quais fraquezas você decide confessar hoje? Fraquezas que estão dificultando a sua vida espiritual, fragilidades, seja a inconstância, a falta de fé, a falta de perseverança, falta de amor, a incredulidade, a distância de Deus, a indiferença, a correria, o sentimento ainda de orfandade, o que está pegando, uma válvula de escape que ainda está ativa. Confesse ao Senhor que Ele vai te libertar. E acima de tudo, rejeite a orfandade. O filho chegou: não sou mais digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos teus empregados. Mas o pai não quis nem saber. Imediatamente já deu uma roupa nova para ele, colocou o anel no dedo, colocou as sandálias, ele matou o bezerro gordo e fez uma grande festa, porque aquele filho, quando ele explicou para o filho mais velho que estava bravo, o irmão mais velho estava bravo, o que está fazendo aí, matando o bezerro gordo? Eu estou aqui o tempo todo e você nunca me deixou nada disso, e eu agora tenho que encarar essa festa aí. Aí o pai fala: não, olha, esse seu irmão estava morto e reviveu, por isso nós estamos nos alegrando. Pai é assim, Ele sempre está querendo celebrar com você. Ele está querendo te dar uma roupa nova. Ele está querendo te dar autoridade, colocando o anel no seu dedo. Ele está querendo sempre te proteger para você não se machucar, colocando os calçados certos. Ele está sempre querendo celebrar com você, porque a maior alegria de um pai é celebrar com o seu filho. Assim como Paulo tinha a maior alegria dos seus filhos na fé, Timóteo, Tito e tantos filhos, Lucas e outros, que ele andava para cima e para baixo. Assim também vemos Moisés tendo grande alegria com Josué, Elias com Eliseu, e assim todos os discípulos que tinham seus pais espirituais, os pais espirituais tinham grande alegria nos seus filhos. Você tem pais espirituais? Então, você deve honrá-los, como também os filhos espirituais e líderes honram aos seus pais espirituais, e assim a orfandade é quebrada e o diabo não tem espaço para oprimir. E celebre, acima de tudo, a sua filiação. Quando os discípulos voltaram alegres por expulsarem demônios, ressuscitar mortos, eles estavam vibrando porque os demônios obedeciam a eles. E aí Jesus disse: olha, não se alegrem porque os espíritos malignos obedecem a vocês, mas se alegrem porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida eterna. Então, celebração o tempo todo, celebração, motivo de celebração o tempo todo. Se aconteceu ou não aconteceu, se quebrou ou não quebrou, se deu ruim ou deu bom, não interessa. Nós estamos sempre celebrando, porque a nossa razão é a vida eterna, a nossa razão é sermos filhos, a nossa razão é que temos os nomes escritos no livro da vida eterna, nunca serão apagados. A nossa razão é porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, nunca serão destruídas, e ninguém as tirará das minhas mãos. Aleluias.
Então nós temos essa certeza, que não viveremos jamais como órfãos. Ser órfão é viver na dúvida, no medo da solidão, mas nós estamos convictos de que Deus tem a vitória, e Ele quer te dar a vitória como filho. É chegado o tempo de você viver isso, viver uma nova vida com as roupas novas do Pai, receber uma nova autoridade de filho, a sua herança espiritual, as suas sandálias da liberdade, tendo uma vida transformada e desfrutando todos os dias do banquete celestial, porque todos os dias a mesa está posta, com o Pai te chamando para ter intimidade com Ele. O bezerro gordo está morto, a festa está pronta para você compartilhar dessa alegria indescritível, incomparável, que nunca acaba, de ser filho, filha do Pai, né? O que o impede de viver completamente como filho amado de Deus? O que impede você de viver completamente como filha amada de Deus? É a pergunta facilitadora para as dinâmicas agora, que vamos prosseguir após um intervalinho rápido. Hoje tivemos essa ministração, realmente uma das mais longas de todas, mas já vamos imediatamente para as partilhas.